Graças a Deus, Pai do Senhor, meu irmão, minhas irmãs, Pai do Senhor para todos os pastores, os obreiros do Senhor, auxiliares, diácono, presbítero, evangelista, que o Senhor vos abençoe maravilhosamente, porque eu sei que muitos obreiros ouvem este canal. E hoje eu quero ler a palavra que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e eu quero ler do versículo 48 a 51. E diz assim: O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez as minhas mãos todas estas coisas? Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistiu ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais, meus irmãos. Quem pronunciou essas palavras foi o primeiro mártir do cristianismo, foi Estevão, homem cheio de fé, de sabedoria, que foi eleito um dos 7 diáconos. E Saulo de Tarso, depois apóstolo Paulo, né, o homem que Deus usou tão maravilhoso, teve disputa com ele. E não puderam resistir à autoridade e o poder do Espírito que estava em Estevão. E levaram lá para o Sinédrio. Aqui ele está falando diante da mais alta corte judaica, que era o Sinédrio. E ele diz uma coisa poderosa: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificarias? Sabe por que ele tomou base isso? Porque naqueles dias tinha o templo. Não era o templo mais de Salomão, porque o templo de Salomão foi queimado. Era o templo de Zorobabel, que ele começou, fez, e depois Herodes ampliou, ficou uma coisa bonita. Era motivo de orgulho de judeu. E ele dizia que Deus habitava no templo. Aquele templo era a habitação de Deus. E ainda hoje, nós temos que muitas vezes crentes, né? Diz que a igreja é a habitação de Deus. Não deixa de ser o templo. Mas sabe por que o templo é a habitação de Deus? Porque você está lá, meu irmão. O dia que a igreja deixar de congregar, Deus não vai ficar ali naquele templo, não. E agora, então, Estevão está trazendo uma mensagem poderosa. E ele diz: qual é o lugar do meu repouso? Meu irmão, onde é o lugar do repouso do Senhor? Onde é que o Senhor habita? Em 1 Coríntios, capítulo 3, e no capítulo 6, Paulo diz dessa maneira: não sabeis vós que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Não sabeis vós que vós sois santuário de Deus? Pense nisso. Você que está me ouvindo agora, você é templo, é santuário. Nós encontramos na terra, meus irmãos, templos bonitos, e templos de ouro. E uma vez, quando viajava, a gente esteve lá na Bahia, Salvador, ele dizia que lá no Bonfim, a igreja ali, o templo, o altar, era todo cheio de ouro. E Deus habita por causa do ouro? Deus habita por causa da prata? Não, meu irmão. Ele enche a terra com seu poder. E agora, aquela alta corte, a fina flor do judaísmo, da teologia judaica, estava questionando Estevão por causa de Jesus. Eles não aceitaram Jesus, não entenderam. O homem, na sua sabedoria, na intelectualidade, ele não entendeu. Ele estava esperando o Messias, mas não entendeu que o Messias tinha chegado. E até hoje não entende. Até hoje ele não aceita que Jesus é o Filho de Deus. Estevão, então, agora, ele diz essa palavra.
E ele depois diz também: homem de dura cerviz, incircunciso de coração e ouvido, vós sempre resistiu ao Espírito Santo. Assim, vós somos com vossos pais. E ele vai mais. Qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Então, ele diz bem claro: vós sempre resisti ao Espírito Santo, meus irmãos. Quando o homem começa a resistir ao Espírito Santo, ele está numa condição difícil de perigo. Se nós começar a resistir ao Espírito Santo, ele se afasta de nós. O que nos leva para Jesus é o Espírito Santo. Ele que é o conselheiro, ele que fala, ele que nos ensina. Precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Mas aqueles ali que estavam ouvindo Estevão não tinham mais o Espírito Santo. Eram duros, incircuncisos. Estevão botou sobre ele e deixou o mesmo pecado de apedrejar e maltratar, matar profeta, porque resistiu o Espírito Santo. E quando resiste o Espírito Santo, meus irmãos, não adianta. Eles pensavam que o Espírito Santo estava naquele templo, o Espírito de Deus, mas não, meus irmãos. Muitas pessoas neste mundo batem nos peitos, dizendo que ama a Deus, mas persegue crente porque ama Jesus. O Espírito Santo não está na sua vida. São duros, incircuncisos de coração. E, lamentavelmente, às vezes nós temos em nosso meio homens, mulheres duras, incircuncisos de coração, resistindo à operação do Espírito Santo. Meus irmãos, quantas vezes o Espírito Santo está falando, e não vai pensar que ele só fala quando está se ouvindo, não, ele tem várias maneiras de falar, inclinando o homem, chamando para a santificação, para uma vida mais plena, e ele vai resistindo, e chega a um ponto que ele está vazio, porque são duros de coração, incircuncisos de coração. Mas agora, terminando, eu quero dizer, meu irmão, minha irmã, você foi chamado para ser sensível ao Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. É Ele que te torna uma bênção, que te dá alegria, que te dá paz, dá esperança. Ele que nos abençoe. Eu preciso do Espírito Santo a toda hora junto de mim. Se o Espírito Santo não estiver comigo, eu não posso nem estar pregando para você, porque eu não tenho mensagem escrita. Eu pego o versículo, a frase, e depois então eu vou falando. O que é isso? É o Espírito Santo que vai dando graça. Precisamos disso. Eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso conhecer mais o Espírito Santo, conhecer a personalidade dele, porque ele é uma pessoa, ele é sensível. E a palavra, não entristeçais o Espírito Santo. Eu quero terminar agora, meus irmãos, minhas irmãs, todos comigo, não entristeças o Espírito Santo, mas dê lugar ao Espírito Santo. Dê lugar na tua vida, que aí nós somos mudados, somos transformados. Eu quero orar e que o Senhor abençoe a todos. Pai eterno, eu quero pedir em nome de Jesus que o teu Espírito continue operando em nossas vidas, nos alegrando. Eu quero pedir agora por todos os ouvintes deste canal, Senhor, que sintam paz, que ao abrissem o seu celular para ver a mensagem, por sentir a paz, a graça, a alegria com a mensagem, e tudo isso só pode acontecer pelo poder do Espírito Santo. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.